Bom, estudo para concursos, para LESP, para discursiva, estudo para discursiva. Tem muita coisa que dá para dizer sobre a discursiva, né? Mas básico é ler, pensar um tema. A minha recomendação é escolher um tema que o professor deu, mas na verdade a maioria dos professores só dá tema ambíguo, sabe? Tema amplo, pode ser qualquer coisa, qualquer hora, sabe? Bom, mas aí pegar um tema deles e. Aí você nem precisa tentar escrever o texto, mas você tenta escrever, encontrar coisas que podem ser argumentos para esse tema, entende? Daí o que é isso que eu vou fazer? Eu vou ler textos. Eu peguei na internet e pesquisei um tema no projeto Redação 1000. E vou ver os temas aqui. Primeiro tema, prática da liberdade. Mas esse é um tema mais de educação. Da educação para a prática de liberdade. E daí eu peguei os textos. Estudei os 5 textos. Daí vou ver o que dá para eu tirar aqui. De. Se a educação é útil para a prática de liberdade, sabe? Daí, esse era o tema. Eu vou ver o que dá para eu tirar desses textos que eu tirei do site. Projeto Redação Nota 1000. É tipo, ele tem, já que é pro Enem, ele tem o esqueleto de redação normal, né? Discursiva. Introdução, desenvolvimento, tá. Claro que não dá pra, eu não posso dizer se eles são ruins ou maus, né? Eu não sou o cara que pontua coisas, mas alguns têm pontuação, mas não vou mencionar elas. Vamos lá. Tema: Problemática da inclusão educacional. Conforme o sociólogo Emily Durkheim, a sociedade é como um corpo biológico, dessa forma, para que se alcance a coesão. Que interessante esse frase, né? Alcance a coesão e a harmonia entre as pessoas, com ou sem deficiências, se faz necessário mais que apenas disponibilizar o acesso educacional e sim adequá-lo para todos. No entanto, no Brasil, a falta de aparatos públicos e da qualificação dos professores prejudica quem necessita de atendimento diferenciado em uma instituição. O que pode se concluir disso? A inclusão social para educação de pessoas deficientes ainda tem muito a crescer. Sei lá. Ponto. Mesmo com a lei de inclusão de deficientes. Essa palavra crescer é muito ruim, né? Vamos lá. No entanto, no Brasil, a falta de aparatos públicos de qualificação dos professores prejudica a necessidade, tá? Difícil, né? O crescente aumento de alunos portadores de deficiência não é acompanhado pela infraestrutura educacional. Ponto. Estrutura educacional. Estrutura educacional. Ok. Haja vista que nos colégios públicos os materiais didáticos não estão configurados de forma a atender a todos os indivíduos, uma vez que o livro oferecido hoje não supre a deficiência visual. Obviamente, como é que vai fazer um livro que supre a deficiência visual ao mesmo tempo que a normal? Né? Vai ter que ter um livro adaptado para esse carinha, né? Bom, faz sentido o que eu quero dizer. Nessa perspectiva de direitos universais da humanidade, nessa perspectiva, esse aqui é um conectivo que eu uso bastante, né? Que ensina, os professores ensinam. Os direitos universais da humanidade, lançado em 1944. Direitos universais da humanidade foram lançados em 1940. Acho que isso é inútil colocar isso. Mas são infringidos. Pois nele afirma-se que ser um direito de todos o ensino de qualidade. Tá. Ponto. Direitos humanos. Quer dizer, direitos da humanidade igual um deles é
Ensino de qualidade. Ensino de qualidade. Vai lá ler a educação na Constituição. Consequentemente, o indivíduo que não pode sofrer plenamente desse benefício acaba sendo prejudicado permanentemente. Verdade. Prejudicado permanentemente. Que soma-se a isso o despreparo dos docentes. Docentes são professores, sendo que o mesmo não possui em sua formação acadêmica conteúdos voltados à questão. Certo? Eles não têm conteúdo para ensinar. Logo, quando lhe for apresentado um aluno especial, o lecionador terá dificuldade em instruir corretamente ou em instruir corretamente, no caso, não conhecer os métodos eficazes de instrução ao deficiente. Tá. Finalização do docente. Bom, eu acredito que o básico para um docente seria, né, o Libras. Libras. Saber as Libras. Bom, depois disso, logo quando ele for apresentado ao aluno, são ao deficiente, gerando desconforto ao mestre e seu aprendiz. Acho que não precisava dessa frase, né? Em suma, a disponibilidade de ferramentas e preparo dos profissionais. Em suma, bem Enem. Em suma, a disponibilidade. Você lembra que no Enem, tipo, basicamente todos os textos que eu vou ler vão ter aquela coisa do Enem de colocar um parágrafo de solução, né? Esse é o final. Em suma, a disponibilidade de ferramentas e preparo dos profissionais tornam difíceis a aprendizagem do estudante. Portanto, para resolver os problemas supracitados, poder-se-ia um jeito, né, de usar. Poder, com tracinho, se, tracinho, ia. Poder-se-ia. Poder-se-ia. Onde é que eu tava? Cadê poder-se-ia? Aqui. Poder-se-ia em parceria com o Ministério da Educação. Sempre usa o Ministério, é fácil de usar eles. Se você quiser colocar um tareco, né, de solução. E teóricos da área for tornarem parte da emenda curricular do acadêmico da licenciatura, metodologia de ensino e formas de lecionar que visem atender igualmente a qualquer pessoa como língua de sinais e braille. Legal. Como também uma maior destinação de verbas para a fabricação de livros com todo o seu conteúdo gravado em um disco e tornar necessário um estoque mínimo de livros em braille. Afinal, como disse Paulo Freire legal para a educação, né? Paulo Freire. A educação é a prática da liberdade. Muito usado esse treco em textos, né? A educação é a prática da liberdade. É que o tema é a frase do Paulo Freire, interessante. A educação se constrói na realidade do. Agora eu estou com um problema. A palavra para a pessoa que está aprendendo é educando? Do educando. Ou isso é um professor? Bom, próximo tema, próximo texto. O texto é sobre o tema. Na verdade, não tem tema. Quer dizer, não está escrito o tema aqui, mas. Vamos lá. Artigo 5, né? Vamos usar, muito fácil usar o artigo 5 para textos que falam de alguma coisa que você pode dizer que é algum dos direitos fundamentais, né? Artigo 5 da Constituição Federal defende o direito pleno de qualquer cidadão. No entanto, percebe-se que uma lacuna na garantia desse direito na questão da obtenção de documentos. Olha, documentos. O que, além de grave, torna-se um problema institucional. Nesse sentido, é notório. Essa frase, nesse sentido, é notória, é bem famosa. Que há uma falta de infraestrutura governamental e de informação por parte da sociedade brasileira. Se a verdade é que eu ainda não entendo o que ele quer falar. De aprender documentos? De conseguir documentos? Bom, primeiramente evidencia-se que a lacuna da infraestrutura governamental é uma grande responsável pela complexidade do problema. Uma das mais importantes filosofias da história, a alemã Hannah Arendt, defende que o espaço público seja preservado em umas condições da prática de liberdade e da manutenção da cidadania sejam asseguradas, ou seja, sem uma infraestrutura pública adequada, a cidadão é prejudicado
Esse aspecto está presente de maneira decisiva no que tange a garantia de acesso à cidadania no Brasil, uma vez que há falta de investimento governamental em sua infraestrutura, o que acaba por dificultar sua resolução. Ainda estou mais confuso ainda do que esse cara quer falar com esse texto. Além disso, outra dificuldade encontrada é a questão da falta de informação por parte da maioria dos brasileiros. Quer dizer, isso aqui ele falou que ia falar lá no final do primeiro da introdução, né? Esse é outro tema de introdução, né? Quer dizer, outro método da introdução de esqueleto discursiva, né? Colocar uma coisa em um tema, daí no final do primeiro parágrafo, em uma e duas linhas, colocar as coisas que você quer colocar nos parágrafos de desenvolvimento aqui, né? Pensando nisso, que é a falta de infraestrutura e parte de formação da sociedade. No primeiro parece que falou da infraestrutura, ele falou do espaço público, não sei porquê, e depois agora está falando de falta de informação. Nesse sentido, o filósofo polonês Arthur Schopenhauer defende que os limites, esse cara gosta de usar autores filosóficos, né? Defende que os limites do campo de visão de uma pessoa determinam o seu entendimento a respeito de todos. Isso significa outra coisa, essa é outra causa do problema. Se as pessoas não possuem acesso à informação, seria séria sobre sua função como cidadão, sua visão se torna limitada, o que dificulta a erradicação do problema. Logo, medidas estratégicas devem ser tomadas para mudar esse cenário. Portanto, faz-se necessário que os governos atuais, em conjunto com as prefeituras municipais, passem a centralizar o investimento da infraestrutura para a questão como o acesso aos principais documentos. Então, o que ele quer dizer com principais documentos? Havendo este maior direcionamento da verba, a infraestrutura do espaço público pode ser melhorada e, consequentemente, a qualidade de vida dos cidadãos que passarão a usufruir dos seus direitos e cumprir seus deveres a partir dessas ações. Espera-se promover a construção de nação melhor e mais justa. Louco, né? Próximo tema, o excesso de lixo no cenário brasileiro e os problemas para o meio ambiente. Onde é que será que vai aparecer a liberdade aqui? Prática de liberdade, né? Na obra O Alto Barca do Inferno, Gil Vicente, nunca ouvi falar, o pai do teatro português, fizesse uma crítica ao comportamento vicioso da século XV e fora da ficção Brasil do século XXI, demonstra as mesmas conotações do que se refere ao excesso de lixo. O Alto da Barca do Inferno. Eu me lembro dessa aqui. Eu tinha visto a Alto da Barca do Inferno uma vez. Mas, eu já esqueci o que era o Alto da Barca do Inferno. É porque eu aqui fazia, eu vi o teatro disso aqui infantil. Mas, loucão. Não lembro do que era. Só lembro que vi um monte de gente num barco viajando pro inferno. Lá no inferno. É tipo o título, não lembro mais nada. Com efeito, evidencia-se a necessidade de promover melhorias no que tange a questão do excesso de lixo, que persiste influenciada por falta de infraestrutura, além de questões socioculturais. A princípio, próximo parágrafo, o princípio, a falta de infraestrutura caracteriza como complexo dificultador. A filósofa alemã Hannah Arendt defende que o espaço público... Olha, Hannah Arendt de novo. Caraca, por que gostam tanto da Hannah Arendt? Defende que o espaço público seja preservado para que se assegure as condições de prática de liberdade e de manutenção. Tá, eu vou colocar essa garota aí. Quem que é ela? Vou chamar ela de filósofa. A filósofa Hannah Arendt. Escreve do jeito que você quiser. Arendt defende que o espaço público deve ser preservado. Isso é igual a espaço público, vida, luz, maldição. A filósofa Arendt defende que o espaço público deve ser preservado, ou seja, proteja seu planeta, porque é o seu espaço público. Proteja seu planeta. Bom, sua cidade, né? Que é seu espaço público. Tá. Se assegura as condições de prática da liberdade e da manutenção da cidadania. Ou seja, sem uma infraestrutura pública, o cidadão é prejudicado. Esse aspecto está presente de maneira decisiva no que tange demasiado. No que tange?
Mas esse aspecto está presente de maneira decisiva no que tange a demasia do lixo no Brasil. E que esse aspecto está presente de maneira decisiva. O cidadão é prejudicado. Esse aspecto é. Tá. O cidadão é prejudicado. Esse aspecto está presente de maneira decisiva no que tange a demasia de lixo no Brasil, que ocasiona problemas ambientais, uma vez que a falta de investimentos governamental em sua infraestrutura, o que acaba por dificultar sua resolução. É, tipo, o básico de texto de Enem e também de todo mundo é: olha, se tá tendo problema, é só investir. Falta de investimento não resolve o problema, tem que investir. Bom, basicamente é isso, né? Sempre falta de investimento. Outro ponto relevante, outro sim, tá? Outro ponto relevante nessa temática é a questão sociocultural. Conforme Durkheim, olha o Durkheim de novo, caraca, eu gosto desse cara. O fato social é a maneira coletiva de pensar. Sob essa lógica é possível perceber que a questão maneira coletiva de pensar, fato social é a maneira coletiva de pensar. O que isso quer dizer? Sob essa lógica é possível perceber que a questão de excesso do lixo do cenário brasileiro e os problemas para o meio ambiente é fortemente influenciada pelo pensamento coletivo, uma vez que, se as pessoas crescem inseridas em um contexto social intolerante, opressor, injusto, a tendência é adotar esse comportamento também, o que torna a sua solução ainda mais complexa e nociva. Se as pessoas crescem inseridas em um contexto social intolerante, opressor e injusto, elas ficam tolerantes. Tá, então ele está falando que as pessoas crescem e se moldam pelo seu contexto social. Bom, todo mundo sabe disso, mais ou menos. Acho que na verdade não muitas pessoas sabem disso. Bom, complexo e nocivo, o que torna a solução como ainda mais complexa e nociva. Tá, dele o último parágrafo. Convém, portanto, que de modo urgente, caraca, ele colocou um monte de coisa entre vírgulas, né? Interessante. Medidas sejam tomadas para a diminuição do lixo. Logo, é necessário que as prefeituras, em parceria com o governo do estado, proporcionem a criação de oficinas socioeducativas. Né? A serem desenvolvidas nas semanas culturais dos colégios estaduais, esses eventos podem ser organizados por meio de atividades práticas, como reciclagem, dinâmicas, jogos e peças teatrais retratando os efeitos do lixo no meio ambiente, de modo a proporcionar a visibilidade do assunto. Proporcionar a visibilidade do assunto é bom, e na educação é melhor ainda. Proporcionar a visibilidade do assunto na educação. Ok. Para o meio ambiente, para os jovens e famílias. Além de palestras ambientalistas sobre as consequências do excesso de lixo. Consequências, né? Consequências. Com o embaixo científico, olha, embaixo científico, a fim de efetivar a elucidação da população sobre o tema. A partir dessas ações, espera-se promover a construção de um Brasil melhor e mais harmonioso. Próximo texto. O tema é alternativas para o escoamento de produtos no Brasil. Mais lixo, né? Interessante. Vamos lá. Esse texto foi escrito por uma pessoa chamada Neila. De acordo com Hélio Beltrão, nunca vou falar, economista brasileiro, quanto mais burocracia, menos democracia. Quanto mais burocracia, menos democracia. Com a fala do economista, o aumento contínuo de papelório estorva um crescimento econômico do agronegócio, impossibilitando a chegada de produtos brasileiros para fora do país. Nesse contexto, o escoamento de produtos no Brasil é um desafio e persiste devido à priorização do interesse financeiros e falta de infraestrutura. É indubitável nesse contexto que a questão da priorização do interesse financeiros esteja entre as causas do problema. A autocarga tributária é um meio de desfalque que o governo utiliza para retirar dinheiro de trabalhadores, deixando-os sem amparo financeiro. Trabalhadores. Resultando em uma crescente desvalorização do produtor agropecuário, coligado com o custo de manutenção, fabricação e saída de sua mercadoria. Durante essa perspectiva, o aumento de fraudes tende a continuar no cenário econômico brasileiro. Bem amigo esse cara, né?
Outro sim, a falta de estrutura é uma grande impasse para a resolução de problemática. A filósofa alemã Hannah Arendt, caraca, eles gostam mesmo da Hannah Arendt. Todos os textos que eu falei têm a droga da Hannah Arendt. Hannah Arendt defende que o espaço público seja preservado para que haja garantia de condições de prática de liberdade. Prática da liberdade. Será que é por causa desse texto de prática de liberdade que só aparece texto com a Hannah Arendt? Em manutenção da cidadania, de acordo com a opinião dada pela filósofa, quando fazem-se necessárias melhorias no espaço público, porém, relacionando-se com a realidade das vias do trajeto. Esse direito cidadão vem estar pirando esse aspecto está presente de maneira decisiva e problemática, uma vez que a falta do investimento na cultura implica na circulação de mercadorias. É evidente, portanto, que tais entraves precisem ser solucionados. Dessa forma, o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União devem fiscalizar o destino de investimentos brasileiros. Bom, eles já fazem isso. Tentam fazer isso, né? De modo a remanejá-los a áreas que mais necessitam, para que tal destinação seja coerente com a realidade brasileira. Esses órgãos podem criar consultas públicas, quais a população interage e aponte questões como o escoamento de produtos. Dessa forma, a máxima de Hannah Arendt seria concretizada na realidade brasileira. E, finalmente, o último texto, daquele tema lá de liberdade, de prática da liberdade, né, que a prática de liberdade está mesmo no texto na frase da Hannah Arendt. Deixa eu ver se aqui tem a Hannah Arendt de novo. Não tem, não. Não, tem sim, tá lá aqui, não. Interessante. Vamos lá. O tema desse vez é a segurança pública e o sistema carcerário brasileiro. De um cara é Pablo Araújo. De acordo com os dados divulgados, 7.500 presidiários, 750 mil presidiários não estão adequados na demanda de vagas nas prisões. Isso demonstra que é o problema da segurança pública junto ao sistema carcerário brasileiro está presente de forma complexa. Com efeito, evidencia-se a necessidade de promover melhorias no que tange à questão do sistema carcerário, que persiste influenciado pela falta de debates e a lacuna da infraestrutura. Sob esse viés, pode-se apontar como um empecilho a consolidação de uma solução, o silenciamento. Silenciamento? Segundo o filósofo Foucault, na sociedade pós-moderna, alguns temas são silenciados para que estruturas de poder sejam mantidas. Nesse sentido, percebe-se uma lacuna no que se refere ao debate de todo o problema de carcerário, pois a realidade dos presos não é debatida de maneira clara na sociedade brasileira. Ah, entendi. Ou seja, eles estão fazendo esse silenciamento porque eles não estão debatendo o sistema carcerário. Tá. Assim, sem diálogo sobre esse tema, sem sua resolução é impedida. Além disso, outra dificuldade enfrentada é a questão da falta de infraestrutura. De acordo com o filósofo alemão Hannah Arendt, o espaço público tem que ser preservado para que isso assegure as condições de prática de liberdade e da manutenção da cidadania. Esse aspecto está presente de maneira decisiva no que tange o problema das prisões, visto que os presidiários não estão tendo estruturas adequadas para a convivência com as prisões superlotadas, gerando desconfortos e revoltas entre os encarcerados. Tem muitas, né? Portanto, faz-se necessário uma intervenção no problema para solucionar tais entraves. Os governos estaduais devem controlar o problema por meio de investimentos de infraestrutura ideais para atender às necessidades básicas dos presos. Havendo este maior direcionamento de verba e infraestrutura desse espaço, pode ser melhorada consequentemente a qualidade de vida dos que estão nesse espaço. Dessa forma, o princípio de Hannah Arendt poderia se concretizar no Brasil atual. Interessante. Esse foi o último texto sobre o tema de prática da liberdade, né? Estrutura, público é prática da liberdade.